Hello, hello, bem-vindos! Hoje vamos falar sobre criatividade. Não podia deixar passar a oportunidade para falar com vocês sobre este tema tão importante para nós que somos criadores de conteúdo ou então criadores de peças de vestuário, mais concretamente. A criatividade não se aplica só à nossa área, portanto aos criadores de tecido, aos criadores de peças de vestuário, senão a todos aqueles que se movem no meio profissional, já seja artístico ou qualquer outro. Antes de desenrolar o nosso tema, o meu nome é Kátia Caldas e vou estar com vocês nos próximos minutos. Vamos então conversar? Claro que sim! Regra geral, os meus vídeos são um monólogo, até porque eu falo sozinha e vocês deixam o comentário a posteriori. Vamos manter, pelo menos para já, este tipo de formato. Se for do vosso interesse que tenhamos aqui mais interação, portanto o conteúdo em direto, podem então deixar-me saber na caixa dos comentários justo em baixo do vídeo. Aproveito também para dizer que podem subscrever o canal, que é gratuito e permite-vos estar a par daquilo que são então as novidades aqui do canal. Vamos então falar sobre criatividade. Antes de mais, quando nós pensamos em criatividade, nós pensamos eu não preciso ser criativo porque eu não vou criar uma peça de roupa extravagante. Eu não preciso ser criativo porque eu não vou criar uma mesa só com uma perna. Eu não vou criar uma piscina com formato oval, redondo, circular, sei lá. Portanto, as pessoas têm uma ideia de criatividade associada aos desenhos extravagantes. E não é só isso. Portanto, a criatividade em si é um conceito interessante, até porque em determinados trabalhos, como por exemplo o designer de carros ou de mobiliário ou de qualquer outro setor, requer criatividade. Porquê? Pensemos agora num caso prático. Imaginemos que eu fico fora da minha porta e que por algum motivo eu não tenho chave para entrar. Eu vou precisar, à parte de ser inteligente, eu vou precisar de ter ideias de como solucionar o meu problema. Basicamente, ser criativo é ter a capacidade de encontrar alternativas a um problema ou a um desafio. Portanto, ser criativo é ter capacidade para pensar e até muito ao estilo português, desenrascar. Portanto, encontrar aqui novas formas de fazer coisas. A criatividade é basicamente isto. Portanto, a capacidade de estar à altura de desenvolver novas ideias ou novas formas de fazer algo. Isto é ser criativo. Portanto, agora pensem comigo, é importante ser criativo? Sim, é muito importante ser criativo. O ser humano é criativo por natureza, existem seres humanos mais criativos que outros, obviamente, mas esta capacidade é muito importante e deve ser trabalhada. A criatividade é muito trabalhada quando somos ainda mais pequenos e eu quase arrisco a dizer que quando somos adultos a nossa criatividade é castrada, digamos assim, pelo formato em que estamos inseridos na sociedade, pelas nossas próprias vivências e pelo fator sociedade, meios, regras, portanto tudo aquilo que nos é externo vai castrando um bocadinho aquilo que é a nossa criatividade. Eu lembro-me que quando comecei a fazer os meus primeiros desenhos, eu desenhava sem pensar e como é que eu vou executar. Hoje em dia eu estou centrada num desenho já pensando em que eu tenho que desenhar de forma a que eu consiga executar, porque existe um complexo processo para depois do desenho chegar à realização das peças. Existe de facto aqui uma complexidade grande que todos aqueles que trabalham na mesma área vão entender com certeza. E à parte disto, esta dificuldade é transversal a todos os outros profissionais. Portanto, chegar ao desenho não é o mais difícil, difícil depois é executá-lo. Vamos então agora falar um bocadinho sobre aquilo que é a criatividade no meio geral. Portanto, a criatividade
é importante, é algo que nós devemos ter. É importante em todas as profissões, não só nas profissões de desenho, tal e como é a minha, mas é importante também, por exemplo, na área de formação ou da educação. Porquê? Eu vou contar-vos que eu sou formadora e efetivamente há umas semanas tive uma ideia. Eu deparei-me com um problema em sala de aula, eu percebi que a motivação estava a descer a pique, eu percebi que precisava intervir e eu tinha que pensar a forma mais inteligente de intervir sem ser pressionando. Portanto, nós temos sempre aqui muitas opções, nós podemos utilizar aquilo que é a nossa personalidade para enfrentar os problemas e muitas das vezes precisamos enfrentar o nosso próprio estigma, a nossa própria forma de ser, para encontrar aqui formas de ir em encontro a uma equipa, porque todas as equipas são diferentes, todas as equipas têm aqui características que são preciso avaliar antes de intervir e então eu tive uma ideia. Portanto, eu vi que o nível de motivação estava a descer, eu vi que precisava de fazer uma intervenção e vou dar-vos um exemplo de uma solução que eu encontrei para o problema. Pode não ter sido a mais eficaz, mas no caso surtiu efeito, eu posso-vos garantir que sim. Portanto, à partida, encontrei aqui com criatividade uma solução para o problema. Isto fora da área de desenho, portanto, como formadora e em âmbito formativo. Portanto, eu cheguei à minha sala de aula e eu escrevi no quadro uma frase. E essa frase dizia assim: a tua atitude pode levar-te ao topo ou pode levar-te ao fundo. Em ambas situações, a escolha é sempre tua. Eu deixei esta frase no quadro, não fiz grande alarido sobre a frase, perguntei se tinham visto a frase e, efetivamente, a frase foi lida por toda a gente. A partir daqui, cada um reage da sua forma, cada um faz a leitura de acordo com aquilo que é a própria personalidade e, efetivamente, funcionou e não precisei de fazer mais que isto. Portanto, dando este exemplo prático, a criatividade é importante, a criatividade tem que estar lá, a criatividade é o ser capaz de ter ideias, é o ser capaz de ir de encontro às dificuldades com um apontamento pessoal. Isto é basicamente a criatividade, portanto é imprimir nos vossos comportamentos, independentemente de que são ou de que setores estivermos a falar, portanto, deixar ali a vossa marca pessoal. Isto é então a criatividade. E mais uma vez, a criatividade é importantíssima em todos os setores, muito mais ainda nos setores de criação de conteúdo, de criação de peças de moda. Portanto, neste tipo de setores é vital. Mas pensem que também é preciso criatividade para desenhar um carro, porque existem carros com designs muito bonitos. Pensem que é preciso criatividade para desenhar sapatos e tudo por aí fora. Portanto, para desenhar mobiliário até fora da box, tal como nós costumamos ouvir, é extremamente importante. E falando de criatividade, já viste que hoje o meu cenário é diferente, isto faz parte então aqui daquilo que é a criatividade. Tentar procurar novos ângulos para gravar, novas formas de chegar até ti, isto é criatividade. E tudo aquilo que nós fazemos está baseado num ponto comum, que é alcançar o maior número de público possível. Tudo isto foi a criatividade de hoje. Espero que tenhas gostado. Deixa o teu comentário se gostaste do meu novo cenário e até do meu novo banco. Espero ver-te no próximo sábado.